O Federal Reserve acabou de anunciar uma de suas decisões mais aguardadas de todo o ano, um corte de 1/4 de ponto na taxa de juros. Embora a manchete pareça simples, o contexto está longe disso. Na verdade, essa medida já está sendo chamada de corte hawkish, uma daquelas expressões que soam contraditórias, mas que, na verdade, revelam o quanto o Fed está dividido neste momento. Então, vamos analisar o que realmente aconteceu, por que isso é importante e o que pode significar para a economia daqui para frente. O Fed reduziu sua taxa básica de juros em 1/4 de ponto percentual no dia 10 de dezembro, estabelecendo uma nova faixa-alvo entre 3,5% e 3,75%. À primeira vista, isso parece uma boa notícia. On the surface, that sounds like good news. Lower rates usually mean cheaper borrowing. Taxas mais baixas geralmente significam empréstimos mais baratos, condições de crédito mais fáceis e um ambiente mais favorável ao crescimento. Mas aqui está o ponto curioso. Isso não foi um passo confiante e unificado em direção a uma política mais flexível. A votação foi de 9-3, um nível de dissenso que o Federal Reserve não via desde 2019. E esses votos divergentes revelam o quão delicada se tornou a posição do Fed. De um lado, estava o governador Stephen Miron, que, como você sabe, foi indicado por Trump, e ele queria um corte ainda maior. Ele defendia uma redução de 0,5 ponto percentual completo porque acredita que a economia precisa de um apoio mais forte, embora não aborde as preocupações sobre um possível aumento da inflação. Do outro lado, dois presidentes regionais do Fed, Jeff Schmidt, de Kansas City, e Austin Goldsby, de Chicago, votaram para manter as taxas exatamente onde estavam. Em outras palavras, tínhamos uma postura mais branda, duas mais rigorosas e um comitê tentando traçar um caminho bem no meio. Agora, algo importante aconteceu junto com a decisão sobre as taxas. Algo que não ganhou as mesmas manchetes, mas que é absolutamente relevante. O Federal Reserve anunciou que começará a comprar 40 bilhões de dólares em títulos do Tesouro por mês a partir de 12 de dezembro. Se você ouvir isso e pensar, ótimo, vem aí mais afrouxamento quantitativo, o Fed quer que você pare bem aí. Eles insistem que isso não é afrouxamento quantitativo. Em vez disso, dizem que se trata estritamente de gerenciar as reservas. Basicamente, reabastecer o tanque do sistema bancário, depois de um mês drenando liquidez por meio do aperto quantitativo. Segundo o Fed, as reservas caíram para o limite inferior do que eles consideram amplas. Isso é o jargão do Banco Central para não queremos quebrar nada por acidente. E eles estão levando isso a sério. A mesa de operações de mercado aberto do Fed de Nova York espera que essas compras permaneçam elevadas por alguns meses, porque o sistema enfrentará um pico nas obrigações não relacionadas a reservas em abril. Depois disso, o plano é reduzir drasticamente. Mas seja QE ou, entre aspas, gestão de reservas, o efeito é o mesmo. Vamos ter mais liquidez entrando no sistema justamente quando o Fed afirma que ainda está tentando manter a inflação sob controle. Essa tensão é parte do motivo pelo qual os mercados estão chamando isso de um corte hawkish, eu suponho. Sim, o Fed reduziu as taxas de juros, mas com tantas preocupações e divisões internas, ninguém acredita que estejam caminhando para um ciclo clássico de afrouxamento. E se você olhar para as próprias projeções do Fed, dá para entender o porquê. Esse famoso gráfico de pontos mostra que os dirigentes esperam apenas um corte de juros em 2026 e mais um em 2027. E só. Eles veem a taxa neutra de longo prazo em torno de 3% e realmente não parecem achar que chegaremos lá tão cedo. Além disso, 7 autoridades agora acreditam que não deve haver cortes no próximo ano. Ou seja, o Federal Reserve está tão dividido quanto possível. Para uma economia que a maioria dos americanos ainda considera cara demais, essa é uma postura bastante cautelosa. Vamos falar sobre os dados que impulsionam essa decisão. O Fed agora espera que a inflação fique em torno de 2,4% até o final de 2026, o que é um pouco menor do que o projetado no início deste ano, mas ainda acima da meta de 2% por vários anos. Na realidade, ninguém acredita que vamos chegar lá.
não vamos chegar a 2%. Está bem claro. Mas, ao mesmo tempo, eles realmente aumentaram sua previsão de crescimento do PIB, elevando-a de 1,8% para 2,3%. Isso pode parecer pouco interessante para alguns, mas, para o Federal Reserve, é uma mudança significativa. Isso significa que eles acreditam que a economia está crescendo mais do que o esperado, e isso os deixa menos confortáveis em cortar as taxas de juros de forma agressiva. Quando se trata do mercado de trabalho, o Fed está escolhendo suas palavras com muito cuidado, é claro. O mercado de trabalho tem enfraquecido, e eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui no meu canal. Nas palavras do Fed, os ganhos de emprego diminuíram neste ano, e eles reconhecem que, abre aspas, os riscos negativos para o emprego aumentaram. Aqui vai uma tradução para você. As empresas não estão contratando muito mais. E embora as demissões ainda não tenham realmente disparado, o risco está definitivamente crescendo. Dados privados também confirmam isso. A Challenger, Gray & Christmas, informa que os empregadores já anunciaram mais de 1,1 milhão de demissões até novembro deste ano. Talvez isso não seja uma crise, mas é, sem dúvida, um sinal de alerta. Agora, é aqui que as coisas ficam ainda mais complicadas. O próprio Fed está enfrentando incertezas políticas. Como você sabe, Jerome Powell está se aproximando do fim de seu mandato como presidente do Federal Reserve. Ele só tem mais 3 reuniões antes que o presidente Trump nomeie seu sucessor. Aliás, recentemente publiquei um vídeo sobre quem provavelmente será o próximo presidente do Fed. Então dê uma olhada se tiver interesse. Vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. E Trump deixou absolutamente claro que quer alguém que favoreça taxas de juros mais baixas, e não alguém necessariamente focado em metas de inflação. Tudo isso pode influenciar o que o Fed fará ou deixará de fazer nos próximos meses. Um comitê dividido se torna ainda mais difícil de administrar quando o futuro do presidente está em questão. Portanto, para dizer o mínimo, o Federal Reserve está em um estado de caos. E há também o problema dos dados, que eu não quero ignorar neste vídeo. Por causa da recente paralisação do governo, que durou até novembro, o Fed tem tomado decisões sem o fluxo habitual de estatísticas econômicas confiáveis e atualizadas. Pense em como isso é impressionante. A instituição econômica mais poderosa do mundo tem operado parcialmente às cegas, baseando-se em dados atrasados ou incompletos, indicadores não oficiais e estimativas fragmentadas. Não é de se admirar que haja discordância dentro do comitê sobre o caminho a seguir. Então, para resumir, o Federal Reserve enviou uma mensagem muito clara. Sim, houve um corte na taxa de juros, mas não se acomodem demais. O caminho à frente é muito incerto. O comitê está extremamente dividido. E os riscos em torno da inflação, do crescimento, do mercado de trabalho e de tudo que está entre eles são alvos móveis. E pode-se argumentar que estão aumentando. Quero saber o que você pensa sobre a decisão recente do Fed. Adoraria ouvir sua opinião. Muito obrigado por assistir e, por favor, considere apoiar meu trabalho. Agradeço de coração a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos aqui amanhã. Tenha um ótimo resto de dia.